Bom, vamos lá. Bom dia, gente. Quem está falando é Rafael Caldas, eu sou Vim Certified Engineer do Grupo Qualitar. Eu estou aqui com o Everton Cardoso, que é Sys Engineer da Vim, e nós vamos dedicar esse momento agora com vocês para fazermos uma apresentação sobre o Vim Backup para Office 365, que hoje se encontra na versão 3, tá? Nós vamos dividir essa apresentação em duas etapas. A parte mais institucional da Vim vai ser dirigida pelo Everton Cardoso, vai ser a primeira etapa, e o hands-on da ferramenta vai ser comigo, e a gente vai mostrar como é que ela funciona, como é que ela é operada, e aí vocês podem fazer perguntas no final da apresentação, e a gente vai mantendo essa interação aí nesse próximo momento que a gente vai estar junto com vocês. Beleza? Bom dia a todos, aqui quem fala é Everton Cardoso. Primeiramente, obrigado pelo seu tempo, por dedicar aí alguns momentos para estar com a gente nesse webcast, nesse webinar, né? Então, como o Rafael comentou, eu vou iniciar falando um pouco mais da parte teórica, porque esse assunto especificamente, né, do Office 365, ele é um assunto bastante delicado, né, porque muita gente tem algumas ressalvas ou até alguma resistência, né, em tratar esse backup com a devida importância que ele deveria ser tratado, né? Então, eu vou iniciar justamente falando um pouco sobre o porquê, né, de fazer o backup do Office 365. Mas antes, só algumas informações, né, esse webinar, ele está sendo gravado, tá? Todo mundo está no mudo, né, neste momento. A gente pode abrir depois na ocasião em que a gente liberar para perguntas e respostas. Se você tiver alguma dúvida e quiser enviá-la antes, né, desse espaço que vai ser ao final, você pode usar ali o painel, né, do Zoom para fazer as suas perguntas. Aí nós compartilharemos esses slides e a gravação com todos os participantes após o término do webinar. Bom, então, antes de falar do Office 365, só pontuar, né, o nosso portfólio como um todo. A Vim, ela nasceu no mundo virtual, mais especificamente no mundo VMware, né, lá em 2008, quando a gente veio para o mercado, mas hoje a Vim, ela consegue atender as mais diversas cargas de trabalho com as nossas soluções, né? Nós atuamos nas principais aplicações de virtualização, VMware, Hyper-V, Nutanix, Acropolis, também nas plataformas físicas como Windows, Linux, AIX, Solaris, Cloud, né, se você já tem máquinas virtuais rodando na nuvem, como Azure ou AWS, né, tem ali algumas instâncias, algumas VMs que você queira proteger, a Vim, ela já está pronta para isso também, né, IBM Cloud também é um parceiro importante da Vim, que inclusive oferece a nossa solução no marketplace deles, né, para você poder fazer o deploy ali, proteger suas máquinas que estão no IBM Cloud, né. Então hoje a Vim, ela consegue abranger todo esse universo. E o universo de SaaS, né, de Software as a Service, mais especificamente o Office 365, indo desde o Exchange Online até o SharePoint Online e o OneDrive. E eu vou cobrir em mais detalhes esse assunto especificamente. Mas por que a gente precisa falar de backup do Office 365? Né? A verdade é que esse é um assunto muito quente, muito em alta, porque de todos os casos de uso da nuvem, a produtividade, né, do Microsoft Office ali, então, comunicação, mensageria, o próprio aplicativo, né, de escritório ali, seja o Office, ou se você foi para o Google, né, o equivalente lá na nuvem do Google, enfim, todos esses aplicativos, essa suíte, né, e a mensageria, né, o correio eletrônico, chat corporativo, tudo isso são as aplicações que têm ido para a nuvem
com um ritmo mais acelerado, né? Então, a maioria das empresas, quando perguntadas ali o que eles mais provavelmente moveriam para a nuvem, eles respondem já há alguns anos justamente essa questão do Office Productivity. Então, tem muita gente indo para o Office 365. Só que, perguntando para esses clientes, né, que fazem parte aí da nossa base, a Vim, ela faz anualmente uma pesquisa entre nossos clientes para entender tendências, né, entender expectativas, até porque a gente tem uma base de mais de 360 mil clientes, então dá para ter um bom benchmark, né, em cima disso, e perguntando para os nossos clientes se eles faziam a proteção dos dados do Office 365, a gente identificou ali um ponto alarmante que cerca de 74% desses clientes não fazem nenhum tipo de proteção. Tá? Alguns deles dizem, né, que é a primeira resposta ali, que eles confiam nas tecnologias nativas da Microsoft para a proteção dos dados. E o segundo já admite ali explicitamente que não tem nenhum tipo de backup para o Office 365. E o engraçado é que quando a gente começou a fazer essa pergunta alguns anos atrás, esse gráfico ele era praticamente o inverso, né? Você tinha ali a maior parte das pessoas falando que confiavam nas tecnologias nativas da Microsoft para fazer a proteção de seus dados, né? E a segunda resposta ali, mais ou menos, do jeito que está hoje a primeira. Então, você tinha essas estatísticas invertidas. Só que com o passar desses anos, as pessoas elas vêm criando consciência que, na verdade, a Microsoft não oferece nada, né? Não oferece, dentro do serviço deles, proteção de dados, não oferece backup, né? Então, elas tendo essa percepção agora, elas ainda assim não fizeram uma movimentação para começar a proteger os dados, mas elas já têm consciência de que elas estão desprotegidas, né? Então, existe aí uma grande demanda por esse tipo de solução. E por que é preciso fazer esses backups, né? Até onde vai o que a Microsoft oferece? Porque o maior mal entendido do mercado em relação ao Office 365 é justamente esse. Eu fui para a nuvem, né? Eu contratei o serviço da Microsoft. Por que eu preciso de backup? A Microsoft não vai tomar conta disso para mim? Né? Isso é a percepção que muitos clientes têm. Mas a verdade é que a responsabilidade da Microsoft fica por conta apenas da infraestrutura, né, de você ter ali a disponibilidade daquele serviço, a disponibilidade do Exchange Online, a disponibilidade do OneDrive, a disponibilidade do SharePoint, que quando você precisar acessar, ele vai estar disponível. E a responsabilidade dele sobre os dados fica apenas numa escala mais macro, ou seja, se pegou fogo no data center da Microsoft, né? Eles têm a replicação dos seus dados para um outro data center, né? Ali numa escala mais macro contra esse tipo de situação. Agora, a gestão desses dados para você se proteger contra apagamentos acidentais, contra ameaças cibernéticas ou contra qualquer outro tipo de manipulação ali, falha humana ou sabotagem, enfim, isso está fora do escopo da Microsoft, né? Porque os dados são seus. Né? Eu sempre faço um paralelo com um seguro de carro. Se você contrata um seguro de carro, né, e você deixa o seu notebook dentro do carro, né, e estaciona esse carro na rua, e alguém rouba o seu carro, o seguro ele vai te ressarcir pelo carro, ele não vai te ressarcir pelo notebook que estava dentro do carro, né? Então é a mesma situação aqui com o Office 365. E isso fica bem explícito em vários pontos do site da Microsoft, né? Eles falam ali com o Office 365 são seus dados, você é o dono desses dados, você os controla, né? Existe também um outro local ali onde eles explicitamente mencionam
que a restauração de uma mailbox para um específico, para um determinado ponto no tempo, está fora do escopo da prestação de serviços, né? Então, eles deixam bem claro que justamente a responsabilidade, ela é compartilhada, tá? Então, eles têm a responsabilidade pela infraestrutura, pelo tempo de disponibilidade, e você, como cliente, tem a responsabilidade pelos dados, né? E aí eles até detalham, né, o que eles oferecem dentro do escopo do serviço deles, né, como, por exemplo, a replicação de dados, para justamente prevenir um desastre, né? Como eu mencionei, se pegar fogo num data center da Microsoft, muito provavelmente você não vai perder dados, porque eles estarão replicados em outro data center, né? E a única coisa que eles oferecem ali para você ter algum tipo de recuperação é a lixeira, né, onde os dados que são excluídos, eles ficam ali por um determinado período antes de serem excluídos permanentemente, né? Então, passado esse período, e eu vou entrar mais no detalhe da lixeira, né, daqui a pouco, os dados eles são excluídos permanentemente e está fora do escopo da Microsoft uma restauração pontual ou granular desses dados. E por fim, né, eles também são responsáveis pela segurança em nível de infraestrutura, então garantir que não vai haver um acesso não autorizado, né, aos hacks, né, a segurança física ali do data center, segurança lógica e etc, né, mas qualquer evento de exclusão acidental, agentes internos, né, uma sabotagem ou até uma vingança ali de um funcionário que foi demitido, adulteração desses e-mails, enfim, qualquer um desses cenários está fora do escopo da Microsoft. E sem o backup do Office 365, a verdade é que você está suscetível a algumas situações, né? Você, primeiro, se você não faz um backup, você está abrindo mão de estar no controle dos seus próprios dados, né? Porque você vai confiar nessas capacidades limitadas, né? Naquele escopo pequeno que a Microsoft oferece, né? Você tem ali lacunas, né? Dentro do que é oferecido nativamente dentro do serviço, e com isso você fica exposto a vulnerabilidades de segurança e também hoje em dia, com cada vez mais exigências em termos de lei e regulações, né, existem regras que precisam ser seguidas em relação à retenção dos dados, principalmente de e-mail, né, que é onde você tem muita evidência para você usar em processos legais, né, em ações trabalhistas, etc. Né, então, a lei ela é bem rigorosa em relação a essa retenção, e sem uma ferramenta de backup, você deixa de estar em conformidade. Então, existem 6 motivos principais, né, para você precisar fazer o backup do Office 365. Primeiro, é se precaver contra exclusão acidental. O segundo é complementar as lacunas existentes nas políticas de retenção nativas do Office 365. A terceira é justamente se prevenir contra ameaças internas, né, como eu falei, usuários mal intencionados, sabotagem, vingança. A quarta é um ponto também que muita gente ainda não se preocupa, porque ainda não houve nenhum caso em larga escala, né, que são os ataques de ransomware voltados ao Office 365. Mas já foi comprovado por white hats, né, por hackers, digamos, do bem, que é possível explorar por meio de phishing e conseguir ali criptografar dados do Office 365, tanto do OneDrive quanto do Exchange Online, né? Então foi comprovado, eles fizeram uma prova de conceito, publicaram isso. Felizmente ainda não foi explorado por hackers maliciosos, mas nesse mundo é tudo questão de tempo, né? A gente teve aí nessa madrugada os ataques lá na Everest, um monte de data centers lá na Espanha, o caos generalizado, o pessoal desativando, desligando os data centers, né, por causa dessas ameaças. Então,
quando a gente fala de ransomware, é algo que a gente tem que estar sempre atento, né? E o backup ajuda você a ter uma salvaguarda ali caso isso ocorra. E, por último, você tem também os requisitos legais, né, como eu expliquei agora há pouco, e a questão de gerenciamento de migrações. Então, se você está num processo de migração para o Office 365, é importante que você tenha backup ao longo de toda essa etapa, né, de todo esse processo, para justamente, se algo der errado, você não perder os seus dados. Mas será que esses incidentes, eles realmente ocorrem, né? Será que realmente o pessoal perde dados do Office 365 ou a Vim está querendo empurrar isso como uma verdade para os clientes comprarem nosso produto? Tá? A gente, de novo, fez a pesquisa, né, entre a nossa base de clientes, mais de 360 mil clientes, e a gente perguntou, né, que tipo de perda de dados vocês tiveram na nuvem, né, de modo geral, não necessariamente em relação ao Office 365, mas de dados que vocês tinham na nuvem e que foram perdidos. Quais foram as causas? Né? Então, os clientes eles responderam, né, que sim, os dados foram perdidos e que as causas mais comuns eram erros de usuário, né, erros de apagamento acidental. A segunda causa, falhas de segurança. A terceira causa, gaps, né, lacunas ali nas políticas de retenção. Então, esses clientes achavam que estavam protegidos pelas ferramentas, pelos recursos disponíveis ali, disponibilizados ali pelo fornecedor de nuvem, e no final perceberam que não. Né? Então, vejam que isso realmente ocorre no mundo real, né? Não é a Vim que está tentando criar o problema para depois vender a solução. Né? Isso são dados reais de clientes. Falando das políticas de retenção do Office 365, então até onde vai, né, o serviço oferecido pela Microsoft? Quando você tem o Office 365 nas edições mais completas ali, né, dentro do E3 em diante, né, E3, E5, você tem o serviço de retenção, o serviço de arquivamento, né, disponível lá no Office 365. Tá? Se você tem esse serviço ativado, você consegue criar políticas de retenção, né, e definir com base ou em 100% dos dados daquela mailbox, ou daquele OneDrive, ou daquele site do SharePoint, ou criar políticas granulares, né, com critérios específicos, por exemplo, um determinado remetente, um determinado destinatário, um determinado assunto, ou um determinado tipo de anexo, né, e aí as mensagens que se enquadrarem naquela regra vão ser arquivadas, vão ser retidas pela duração que você especificou, ou até por tempo indeterminado. Tá? Então, muita gente confunde isso com backup, acha que isso é o suficiente. Só que, se você vai a fundo e você tenta fazer uma restauração a partir desse archiving, você vai ver que, na verdade, a única forma de você navegar no conteúdo dele é por meio de buscas. Então, vamos imaginar o seguinte cenário hipotético. Né? Um diretor da empresa, ele, sem querer, apagou uma pasta da mailbox dele, né, uma pasta que tinha 600 e-mails. E aí, se passaram mais de 30 dias, né, de que aquela pasta foi excluída, ou seja, ela não está mais na lixeira, né, do Office 365, né, e aí esse diretor se dá conta que ele precisa de um e-mail daquela pasta, né, e ele pede para que ela seja restaurada. Se você tem apenas o Office 365, para você restaurar aquela pasta, você, na verdade, vai precisar fazer buscas. E essas buscas não vão ser da estrutura, porque a estrutura de pastas ela não é preservada no archiving. Você vai precisar buscar os e-mails que estavam lá dentro. Então, você vai precisar que esse diretor saiba exatamente quais eram os 600 e-mails que estavam dentro daquela pasta,
para você conseguir localizar cada um deles e restaurá-los individualmente, um por um. E essa restauração ainda não vai ser direta para a mailbox dele. Você vai ter que baixar esses e-mails no formato EML, lá, que é o formato do Outlook, um por um, né, salvá-los, depois importá-los manualmente na mailbox desse usuário. Então, isso, né, deixa bem claro como é difícil esse processo de, entre aspas, restauração, até porque esse não é o objetivo dessa ferramenta. Né? Essa ferramenta da Microsoft de archiving, né, o que eles oferecem ali, ela é voltada para fins jurídicos. Então, aí sim, estou passando por um processo judicial, preciso localizar e-mails referentes a um assunto X ou a uma venda Y. Aí essa busca vai fazer sentido e eu vou conseguir localizar aqueles e-mails daquele assunto para usar, para apresentar como uma evidência. Mas para uma restauração desse tipo, né, que exige ali que você restaure a infraestrutura, ou melhor, a estrutura da mailbox, do OneDrive, ela não é adequada. Né? Então, e se você está com planos abaixo do E3, se você está com o E1 ou com aqueles planos mais básicos, né, o quiosque, etc., aí o cenário fica ainda pior, porque aí nem isso você não tem. Né? Você só tem realmente a lixeira, e aí após o período ali de, em média, 60 dias, esses arquivos são excluídos permanentemente, né, e você não tem mesmo como restaurar. E um ponto interessante é que nas nossas pesquisas a gente também levantou qual que é o tempo médio entre um e-mail ou um arquivo ser apagado e o usuário se dar conta de que aquilo aconteceu. E a resposta foi, em média, 140 dias. Se você considerar que, excluindo as políticas de retenção, né, o tempo médio que o Office 365 vai te oferecer de retenção vai de 30 a 90 dias, né, você está com um grande gap aí, você está bem descoberto em relação a isso. E a Vim, ela vem justamente para complementar tudo isso, né, e garantir, cobrir esses gaps para você estar verdadeiramente protegido e poder recuperar esse dado em todas as situações que você precisar. Né, então, apenas alguns bullets aqui só para fechar, né, essa comparação. Dentro do Office 365, a Microsoft ela não é a dona dos dados. Você é o dono dos dados, você é responsável por eles. O archiving que eles oferecem não é backup. Até porque, quando a gente pensa numa escala mais macro, tudo bem, a Microsoft, a chance disso acontecer é remota, mas você está com todos os seus dados na mão da Microsoft. Se amanhã a Microsoft implode, né, você perde tudo, porque se os dados estão lá, o archiving, né, o arquivamento está lá, está tudo lá, né, você não tem nenhuma cópia disso fora, o que vai acontecer se houver aí um problema desse tipo? E o Litigation Hold, né, que é outro recurso que o Office 365 oferece para fazer justamente essa retenção de tudo, né, ele cai no mesmo ponto que eu expliquei de retenção. Né, ele só vai te permitir, entre aspas, restaurar mediante buscas. Né, então, ele não é uma situação de backup, até porque ele não foi projetado para isso. Ele é uma solução jurídica, não uma solução tecnológica. Né, com a Vim, a gente endereça todos esses pontos, a gente deixa você no controle, né, a gente faz efetivamente um backup, né, dos seus dados e não um arquivamento. A gente tira esses dados de dentro do Office 365, a gente joga ele aonde você quiser, tá? Seja no Azure, seja na AWS, seja on-premises, seja na Google Cloud, num data center, aonde você quiser, tá? E você tem ali uma recuperação simples e verdadeira de qualquer objeto, inclusive da estrutura das mailboxes, do OneDrive, do SharePoint, se você precisar, tá? Tendo também o acesso a uma busca poderosa para fazer essa restauração, tá? Então não é que é um ou outro, com Vim você tem os dois, tá? E por conta desses fatores,
55 mil organizações já escolheram a Vim para fazer a proteção do Office 365 delas. Né? Então, com o Vim Backup para Office 365, a gente endereça todas essas lacunas e a gente deixa você no controle, né? Para que você possa fazer ali suas operações do dia a dia de backup e restauração. Inclusive, existe uma edição gratuita do produto, que é o Vim Backup para Office 365 Community Edition, que é 100% gratuito mesmo, sem prazo de expiração, para até 10 usuários e até 1 tera de SharePoint. Né? Então, se você tem uma empresa menor, uma empresa que tem ali até 10 usuários, ou se você quer, de repente, começar a testar o produto com os seus diretores, os seus VPs, seus usuários VIP, né, você consegue fazer isso sem prazo de expiração, e aí quando eles tiverem um problema, né, e você conseguir restaurar, fica até mais fácil de você justificar o investimento depois para levar isso para o resto da empresa, né, porque você com certeza vai surpreender com as capacidades de recuperação que a ferramenta oferece. Então, com o Vim Backup para Office 365, você protege os seus dados contra exclusões acidentais, ameaças de segurança, lacunas nas políticas de retenção. Você recupera rapidamente os seus itens, objetos individuais do Office 365 e você atende às normas e às regulações legais para você fazer a retenção dos seus dados. Podendo restaurar, né, esses dados do Office 365 de 25 maneiras diferentes, tá? Desde restaurar um e-mail para o item original, exportar para uma pasta, exportar um PST, mandar como um anexo por e-mail, enfim, né? Tem N formas de você restaurar os seus dados. Aqui tem alguns depoimentos de clientes, depois eu deixo para vocês lerem aí quando vocês receberem o material, tá? Mas o que eu quero destacar aqui é que essa é a solução com crescimento mais rápido dentro do portfólio da Vim. Né? A gente teve mais de 500% de crescimento em 2018, já chegamos a 7 milhões de mailboxes protegidas com essa ferramenta. Tá? Então, pensem aí na escalabilidade que a gente consegue endereçar com essa solução. Tá? E o produto ele já está hoje na terceira versão, tá? Ele está na V3, a gente trouxe ele para o mercado em 2016, tá? Inicialmente só com o backup do Exchange Online. Depois, em 2017, a gente lançou uma versão aprimorada, né, com algumas melhorias ali, suporte a PowerShell, API RESTful, né, e uma série de aprimoramentos. Em 2018, a gente trouxe a versão 2 com suporte ao OneDrive e ao SharePoint, né, e aí uma série de outras melhorias, né, e atualmente a gente está na versão 3, que trouxe aí uma performance 30 vezes mais rápida nesses backups, para você poder concluir o backup do seu Office 365 ali em minutos ou até segundos, uma maior segurança integrando com a autenticação moderna do Office 365, que basicamente é a autenticação de 2 fatores, né, para você poder ativar isso. É uma boa prática que você ative isso em todas as suas contas, e a Vim ela já suporta esse tipo de autenticação. E a gente trouxe uma série de novos relatórios, né, dentro do produto, para você ter uma maior visibilidade ali do status da proteção do seu ambiente, consumo de armazenamento e tendências de crescimento, né, e utilização das licenças, né, dentro da sua organização. Tá? Então, tem, claro, uma lista maior aí de aprimoramentos, inclusive uma possibilidade de você restaurar de forma mais automatizada itens do OneNote, né, os seus notebooks do OneNote. A gente tem também um paper de como restaurar os dados no Microsoft Teams, né, que é uma demanda que vem surgindo muito, porque o Teams, ele na verdade oferece, ele armazena os dados em 3 locais, né, o histórico de conversas fica na sua mailbox, anexos que você troque na conversa
uma conversa individual ficam no seu OneDrive, e conversas de grupo, né, e anexos nessas conversas de grupo ficam no SharePoint. Então o Vim consegue proteger todos esses dados gerados pelo Teams, né, apesar da Microsoft ainda não disponibilizar uma API nativa para interação com o Teams, você tem maneiras de recuperar esses dados, e a gente tem um paper explicando como que faz isso. Tá? E em primeira mão, tá? Antes de encerrar aqui, a gente está para lançar a versão 4, né, da ferramenta. A gente anunciou ontem no Microsoft Ignite, lá nos Estados Unidos, com outras melhorias, né, suporte, por exemplo, a Object Storage, para você mandar o armazenamento dessa ferramenta para Blob, para S3, né, para outros armazenamentos de objeto, suporte à criptografia dos backups, suporte a usar múltiplas contas para você fazer backups em paralelo e tornar esse backup ainda mais rápido do que na versão 3, que já teve um ganho de 30 vezes, né? Então a Vim está investindo pesado e está trazendo essa solução, né, para o mercado, aí, desenvolvendo ela cada vez mais para que os nossos clientes estejam confortáveis em confiar os seus dados do Office 365 à Vim. Bom, eu vou passar a palavra agora para o Rafael, tá? Ele vai explicar um pouco da arquitetura do Vim Backup para Office 365 e fazer uma demo para vocês. Olá, gente, bom dia. Quem fala é Rafael Caldas. Eu vou mostrar para vocês, de uma forma bem objetiva, como é que é essa arquitetura de todo o ambiente de integração entre a ferramenta de backup do Vim para Office 365 com os ambientes em cloud do Office 365 ou ambientes on-premise do Exchange ou SharePoint Online. Esse slide está bem direto, tá? No centro da imagem vocês enxergam a instância do Vim Backup para Office 365. Ela que vai ser a ponte entre as instâncias em cloud ou instâncias locais, on-premise, de ambientes de e-mail, ambientes SharePoint. E o Vim fará a conexão entre as duas pontas, certo? Realizará as operações de backup e irá apontar para um repositório específico da escolha do cliente, tanto um repositório em nuvem quanto um repositório em cloud. Vocês podem ver que existem múltiplas opções de recuperação, cada um específico para cada tipo de ferramenta dentro do Office 365. Você tem a opção de Vim Explorer para o Microsoft Exchange, que é onde vai gerenciar todas as buscas específicas para e-mails, calendários, e-mails recebidos e enviados. Na segunda opção, Vim Explorer para Microsoft SharePoint. E abaixo a Vim Explorer para Microsoft OneDrive, onde você poderá acessar diretórios, arquivos e todo o ambiente que é gerenciado hoje pelo OneDrive. Dentro dessas opções você consegue a opção de restaurar, de enviar o documento ou e-mail ou qualquer informação existente de volta para o ambiente, preservando as informações originais. Você pode exportar essa informação para alguma unidade específica da sua escolha, ou até salvar na sua unidade de disco ou no seu ambiente para fazer alguma checagem, ou apenas fazer um restore granular específico do item que você acabou de realizar o backup. Eu vou fazer uma demonstração em duas etapas sobre essa funcionalidade do Vim para Office 365. Eu estou indo aqui só para a minha máquina. Eu vou colocar agora o zoom voltado para mim. Acredito que vocês já devem estar enxergando como é a cara hoje do Office 365. Eu vou só fechar essa tela, que é a tela inicial. O Office 365 ele é uma aplicação Windows como qualquer outra. Você precisará fazer a instalação dela no seu ambiente. Essa é a primeira tela, é uma tela de comunicação com o servidor. Provavelmente no seu ambiente haverá um IP específico, uma porta
que a Vim coloca default como 9191, mas caso você queira mudar por sua escolha, isso aí fica da sua configuração. Eu vou conectar na ferramenta. Já existem algumas configurações prontas, porque nós estamos no laboratório oficial da Vim. Então eu vou mostrar para vocês como é que funciona alguns pontos. Como essa tela inicial, vocês conseguem, por exemplo, adicionar organizações específicas, certo? No caso, hoje nós temos 3 já configuradas. Nós vamos atuar em cima da Office 365, certo? Vocês podem editar as configurações e selecionar quais serviços vocês querem proteger, ok? Eu não vou entrar em muitos detalhes nessas partes de edições, porque nós estamos no laboratório, tá? É mais para vocês enxergarem a tela. Vocês conseguem fazer as autenticações das duas formas, ok? Notem que é necessário haver uma autenticação que ela é criptografada, e a partir do momento que você coloca usuário e senha, eu não consigo dar next aqui, porque eu preciso fazer a autenticação, mas ela já está autenticada, e a partir dessa validação de usuário e senha, você já tem acesso ao ambiente, pode começar a iniciar a fazer os backups e gerenciar todas as informações da organização em específico. Eu vou mostrar para vocês uma operação de um backup do Exchange, tá? Do Office 365. Ele acabou de abrir a tela do Vim Explorer, ele carregou todas as caixas que elas contêm nessa conta teste, ok? Esses são todos os usuários dessa conta teste. Eu posso, por exemplo, pegar esse primeiro usuário, o usuário Ari Stark. Eu consigo enxergar todas as informações de Office 365, desde calendário, contatos, e-mails de inbox, e-mails deletados, e-mails enviados. Por exemplo, uma das partes que acredito que interessa a todos é uma parte de e-mails. Nesse exemplo, eu tenho alguns e-mails aqui nessa tela, certo? Eu posso, inclusive, acessá-los, enxergar o conteúdo do e-mail, de quem veio, para quem vai, com cópia, o assunto, o momento que ele é enviado, o conteúdo, ele carrega, inclusive, as imagens que estão no corpo do e-mail. E eu queria que vocês prestassem atenção num ponto. Notem que as informações de enviados e recebidos, elas são preservadas. Algumas ferramentas de restore, elas apenas restauram o e-mail, mas não preservam a data. Uma das características do Vim Office para Office 365 é justamente essa preservação desse dado, que é extremamente importante quando é feito o restore. Eu vou passar para vocês um vídeo que ele vai mostrar, por exemplo, um momento em que um usuário está acessando o seu Office 365, um Exchange, na verdade, ele faz um delete de toda a informação. Deixa eu só compartilhar novamente, porque acho que o e-mail não apareceu. Vou mostrar para vocês esse vídeo. Deixa eu só voltar aqui na tela certinho. Esse é o momento específico que o usuário ele está acessando o seu Office 365, a sua caixa do Exchange, e ele realiza um delete de todos os seus e-mails, tá? Não só da inbox, sim, da caixa de deletados. Então, notem que não há mais nenhum e-mail na caixa do usuário. Agora eu vou mostrar para vocês o momento de como é feito o restore desses e-mails que foram completamente apagados.
e logo em seguida eu mostro na prática isso para vocês. Essa é aquela tela do Vim que eu mostrei para vocês. A gente vai colocar em paralelo as duas telas, certo? Notem que na tela da esquerda é a tela onde eu tenho todo o meu ambiente em produção, onde seria a tela do usuário. A tela da direita seria a tela da parte do restore do Vim. Esse momento da tela da direita é onde eu carrego o meu backup atual, certo? Onde tem todo o meu última unidade de backup realizada. E notem que eu consigo enxergar todos os e-mails que foram apagados. Eu consigo utilizar um recurso de busca avançada. Através dele eu posso buscar qualquer critério que eu preciso utilizar para fazer uma busca específica. E eu posso também utilizar essa função de Compare with Production, onde eu posso usar o backup que eu tenho, utilizar essa função de Compare with Production e comparar exatamente como está a produção do cliente, que no caso do lado esquerdo está completamente apagada. Nós vamos simular agora aqui nesse vídeo todo o restore e vocês vão enxergar como todos os e-mails que foram apagados, eles vão ser automaticamente restaurados para o e-mail do cliente que acabou acidentalmente apagando todos os e-mails. O processo ele faz uma validação de credencial, o usuário ele vai precisar colocar o usuário e senha, ele valida, tem um tempo estimado para fazer a comunicação entre as duas pontas, o processo é rápido, tá? Como é um laboratório, ele tende a ser um pouquinho mais devagar, mas o processo em produção ele é um processo ágil. Notem que a partir de qualquer momento os e-mails começarão a... Todos os e-mails que foram apagados, eles automaticamente aparecerão do lado esquerdo da tela, onde está o ambiente de produção do cliente. Os e-mails automaticamente começam a ser carregados. Notem que as informações elas são mantidas de tempo, tá? Como eu expliquei para vocês. E todos aqueles e-mails que foram apagados são restaurados e ficam disponíveis para o cliente acessar eles novamente. Voltando para o ambiente do laboratório, é basicamente essa mesma tela, certo? Notem que as telas são as mesmas. Eu posso colocar a opção de restaurar, colocar o usuário e senha e prosseguir, certo? Vamos agora mostrar para vocês em relação ao restore de OneDrive, certo? O processo é exatamente o mesmo, as telas não mudam. Notem que o Vim é uma ferramenta extremamente simples, intuitiva, é extremamente tranquilo de você acessar as informações. Notem que se vocês acessarem, vocês vão poder acessar cada usuário específico do seu ambiente OneDrive. Vocês podem enxergar todas as informações, todos os arquivos vinculados e criados e modificados por esse usuário. É possível também acessar a documentação, essa está em branco, mas é um ambiente de teste, você pode acessar o conteúdo. Tá? E o processo de restore é exatamente o mesmo. Tá? Você pode selecionar diretamente de volta para a caixa do cliente, ou você pode granularmente buscar o arquivo, restaurá-lo, você pode sobrescrevê-lo, certo? Caso ele exista mais uma versão diferente, ou você pode manter o nome do arquivo e apenas colocar um underline backup que você continua tendo acesso ao documento. Também existe a opção salvar documento, caso você precise exportá-lo para fora do ambiente do OneDrive. Eu posso fazer um teste no ambiente de produção para vocês. Eu vou colocar esse primeiro arquivo aqui, o projectplan1000.docx.
eu vou salvá-lo e vou jogar no desktop da minha área de trabalho. Select folder, o item salvo. Notem que o arquivo está aqui, project 100. Então, eu tenho acesso à documentação a partir do momento que o backup foi realizado e exportá-lo para qualquer momento. Um ponto que muita gente da área de tecnologia gosta bastante são relatórios, tá? Para você estar sempre por dentro do ambiente e entender como é que estão o processo de toda a tua infraestrutura. O Vim ele tem alguns relatórios padrão. Os mais importantes são Mailbox Protection e Storage Consumption, que o Everton explicou na apresentação. Eu vou mostrar esses relatórios para vocês em específico, para vocês enxergarem como é que eles funcionam, como é fácil e rápido você ter um relatório. Você pode colocar a data de hoje, você apenas será necessário selecionar o local, já estão salvos aqui, ok? É só dar Finish, eu vou sobrescrevê-lo. Tanto esse de parâmetros específicos, notem que é bem rápido gerar esse relatório, e também o de Store Consumption, que você pode colocar datas específicas de um tempo de início a um tempo final, para você entender quanto tempo de storage nesse período foi realizado. Eu vou abrir o relatório para vocês. O primeiro de Mailbox Protection, certo? É um e-mail que você tem uma visão toda da organização em relação a quais caixas estão sendo protegidas e as que não estão sendo protegidas. Então vocês conseguem enxergar através de uma parte de texto, uma parte de gráfico, onde você consegue enxergar a situação real do seu ambiente, ok? E você em seguida tem uma listagem específica dos usuários com os e-mails, o status de proteção e o último momento que o backup foi realizado. Então você pode pegar o exemplo que a gente colocou, por exemplo, se Alex Pellicer, o último backup foi realizado hoje e a caixa está protegida. Se a gente descer mais esse relatório, a gente pode enxergar que alguns usuários não estão protegidos. Então você consegue fazer desmembrar as informações, ter noção de quem está protegido e quem não está dentro do seu ambiente do Office 365. Um outro relatório interessante para nós também é o relatório de consumo de storage. Nosso storage ele é bem pequeno, ele tem quase 12 GB, mas você consegue enxergar como é que é a situação atual dele. Tá? Você consegue ter informações detalhadas, baseadas no tempo, quanto foi a taxa média de mudança diária, o crescimento do repositório, tudo isso baseado em dias. E abaixo você tem uma tabela de quanto foi a mudança diária e quanto foi aumentado o tamanho referente ao tamanho antigo mais a mudança diária. Então você consegue ter um acompanhamento minucioso em cima de como está o seu repositório de backup. Eu vou postar para vocês também agora um segundo vídeo sobre a ação do Office 365 com o restore do OneDrive, tá? Porque vocês enxergam como que isso funciona. As ações são praticamente as mesmas, certo? Nesse caso, do lado esquerdo da tela, nós vamos acessar a pasta Payroll, onde existe um arquivo chamado CompPlan. Nós vamos apagar esse arquivo. Um arquivo de 53 bytes com 21 de março de 2019. O arquivo foi apagado. Agora nós vamos realizar o restore dele dentro da ferramenta do Vim Office 365. Eu acesso o Vim Explorer. Ele dá um tempo para carregar as informações. Vamos só separar as duas telas aqui para ficar visível esse restore. Eu acesso a pasta Lab, onde é a pasta que nós acessamos, a pasta Payroll, e ali está o arquivo que nós apagamos. O arquivo CompPlan, de 53 bytes. E eu posso colocar Restore to Document, que ele vai diretamente para o local de origem, ou aquele keep, como eu expliquei para vocês, caso o arquivo já exista, e você quer apenas uma segunda cópia.
Você pode copiar esse documento para algum lugar ou salvar ele para qualquer unidade, como eu mostrei para vocês. Usando o copyright, é necessário colocar a credencial. Todo o procedimento ele é baseado em credenciais. O item é contado, restaurado, e ele vai aparecer para vocês do lado esquerdo da tela. Pronto, o item foi restaurado e vocês hoje já enxergam o documento de volta no ambiente do Office 365. Acredito que falta apenas mais um ponto. É possível também realizar jobs específicos de backup. Tá? Hoje está sendo feito de uma forma genérica, você está fazendo backup de toda a organização em relação a caixas específicas. Eu posso também criar um job e selecionar quais caixas eu queira fazer backup. Você pode fazer ele de toda a organização, que é o que já existe hoje. Se eu tentar prosseguir, ele vai dar um erro, porque já existe um job de toda a organização, ou eu posso fazer de objetos específicos. Quando eu tento fazer um backup de objetos específicos, ele me libera algumas informações, como usuários. Se eu clicar aqui na tela de usuários, ele vai carregar toda a listagem de usuários do meu ambiente. Ok? Eu também posso fazer o backup de grupos específicos. Isso aí depende de cada política de cada usuário. Sites, caso eu esteja fazendo backup específicos de SharePoint. No nosso caso, ele apenas tem esse personal site. Ele carrega todas as informações do ambiente SharePoint. E da organização, que no caso é essa Office 365 Suite, que é a organização que a gente está usando como base para essa apresentação. Eu vou fazer um backup de usuário, eu vou colocar um usuário qualquer, manter a área Stark, já fica selecionado. Essa tela é uma tela de exclusão, eu posso seguir. Esse momento é o momento que eu escolho o proxy e o repositório de backup, que são configurações específicas que nós fazemos em relação a onde vamos fazer o backup. Isso depende de cada política de cada cliente. Eu dou Next. Aqui eu tenho a parte mais importante do job. Quem está por dentro de como operar uma ferramenta de backup sabe que esse momento é onde você gerencia a forma que você realiza o backup. Se você vai querer que ele rode automaticamente, se você quer que ele rode diariamente no horário específico, você tem algumas demandas específicas de tempo. Você pode colocar dias de trabalho, em finais de semana, você pode colocar de segunda a sexta, finais de semana, em datas específicas. Você pode fazer, inclusive, periodicamente a cada X tempo. Você pode colocar a cada 5 minutos até 8 horas. Isso roda automaticamente, a não ser que você não selecione esse ponto. Existe também uma opção de tentativas automáticas que você pode setar, onde você coloca a quantidade que você queira que os backups eles sejam feitos novamente, caso haja algum erro ou alguma coisa, e você pode selecionar, inclusive, o tempo desse retry, porque pode haver qualquer tipo de problema de comunicação ou algum problema de autenticação. E essa opção que você pode clicar para iniciar o job assim que você criar essa aplicação aqui na ferramenta do Office 365. Eu vou dar cancel porque como é um ambiente de teste, a gente não vai prosseguir para não deixar essa base fora daquilo que a gente montou. Para finalizar, você pode voltar ao estado zero, que é remover a organização, caso você mude alguma coisa, caso você tenha errado em alguma configuração. É possível você remover a organização. Então, eu acredito que a visão de todos da ferramenta é uma ferramenta bem simples, é uma ferramenta bem objetiva. Ela mostra para o usuário que é possível realizar todos os backups que foram bem configurados, bem programados em relação ao sizing do ambiente, em relação às políticas específicas. Então é bem tranquilo, é uma ferramenta que ela te traz muitas informações. Esse job específico, vocês podem ver que existem diversas informações que são detalhadas passo a passo.
Então, é uma ferramenta que você está 100% coberto, 100% detalhado, todos os passos, você tem informações técnicas específicas. Então, sinceramente, eu acredito que muitas pessoas estão muito satisfeitas ou que hoje utilizam a ferramenta do Vim para Office 365. Então, eu vou abrir agora aqui no Note do Everton a finalização da nossa apresentação. Compartilha a tela. Então é isso, gente. Eu vou abrir esse momento aqui para perguntas. Estou eu aqui para ajudá-los. Também estou com o Everton aqui da Vim. Qualquer pergunta técnica ou comercial ou em torno das burocracias que envolvem a ferramenta e a integração com a Microsoft, se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, perguntem. Usem esse momento para a gente tirar todas as dúvidas, para que não haja nenhuma informação que tenha se perdido no repassar desse webinar. Estou vendo que teve bastante pergunta aqui, que enquanto a gente foi apresentando, foi surgindo. Estou vendo que o Everton foi atuando com vocês, legal. Se vocês quiserem fazer qualquer tipo de pergunta, ou se vocês tiverem algumas perguntas mais específicas a serem feitas, podem entrar em contato diretamente conosco. Nós estamos abertos até fora desse momento desse webinar para qualquer pergunta ser feita, qualquer dúvida, até qualquer cotação específica de licença, que eu sei que muita gente gostou do que viu. Então, muito obrigado, gente. Pode ser, vamos ver. Eu não sei se está todo mundo atento ao bate-papo, mas tem algumas perguntas aqui, que, por exemplo, a primeira pergunta que foi feita foi do Ferro. Ele perguntou se, caso não haja senha para você fazer a autenticação. O Everton explicou que a restauração pode ser feita com o usuário administrador que tem o privilégio de um serviço específico do Exchange Online. Então não é necessário ter a senha do usuário em específico. Nós fizemos com a senha do usuário em específico porque é um lab, então vocês podem usar com a senha do administrador sem problema, até para administradores de ambiente eles terem essa liberdade em fazer o restore dos dados sem ter que acionar o usuário para autenticar qualquer tipo de informação de restore para a caixa dele. Uma pergunta também que foi feita aqui pelo Cairo. Ao fazer o backup, a ferramenta faz alguma compactação dos dados para otimizar o espaço em disco? O Everton ele acabou de responder aqui que a otimização no armazenamento é do tipo Single Instance Storage, que armazena apenas uma cópia das mensagens enviadas a múltiplos destinatários. Então vocês entendem que a ferramenta ela tenta trazer a melhor experiência para o usuário, tanto visualmente quanto por trás fazendo todo o trabalho ali por trás do cenário, deixando tudo as informações bem detalhadas, um ambiente com uma alta performance. Então vocês podem ver que a ferramenta ela traz bastante opções positivas para o usuário. Gente, como deu 11h30 e a gente está no momento final aqui do nosso webinar, acredito que já usamos muitas horas de vocês. Essa última pergunta feita da licença universal, o Everton está respondendo aqui no texto, que a licença do Office 365 é feita por usuário. Então, se houver qualquer dúvida, qualquer necessidade, pode entrar em contato conosco. O material vai ser enviado para vocês por e-mail. E dentro desse e-mail vai ter todas as informações de usuário para você entrar em contato com a gente. Beleza? Obrigado, gente. Te agradeço pela atenção. O Everton está aqui do meu lado, também está agradecendo. Muito obrigado. E nos vemos no próximo webinar, gente. Pode deixar que vocês vão receber todas as informações quando houver mais um. Ok? Obrigado, gente. Bom dia.